Parabéns pelos Dias das Mães. Nós vamos falar um pouquinho essa noite sobre a mãe. Êxodo capítulo 2. Nós já falamos sobre a mãe que não teve mãe. E Eva não teve mãe. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1. É o versículo 10. O nascimento de Moisés. E foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs dos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: irei eu chamar uma das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a sua mãe, e chamou a mãe do menino, que é mãe dela também, né? Miriam. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, o eterno Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Tua palavra ela permanece para sempre. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e sempre a sua vontade, Pai, seja feita nas nossas vidas. Pai querido, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, em torno da sua palavra. Então nós lhe pedimos e clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. E também, Senhor, peço perdão pelos meus pecados e as minhas faltas. Santo Deus, também, Pai amado, peço por todas as almas que estão aqui nessa noite, também por aquelas que não vieram, que o Senhor esteja então, Senhor, consolando também, confortando esses corações, dentro da sua vontade, ó Deus. Pai amado, nós te pedimos então, Pai, que nessa noite o Senhor fale através da sua palavra, fale ao nosso coração, ao mais íntimo do nosso ser, para que possamos sair da tua casa, Senhor, cheios do conhecimento da tua vontade e também, Senhor, da tua verdade. Obrigado pela chuva que cai e obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Cristo. Peço, querido Deus, que o Senhor esteja então confortando, Senhor, a família deste homem, Senhor, que veio a falecer num acidente aqui de Oriente. Que o Senhor esteja então, Pai, consolando seus entes queridos, e que a sua graça, Senhor, recaia sobre esses corações. Abençoe todas as mães, Senhor, as mães do nosso Brasil, as mães deste mundo, e peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando essas mães, ó Deus. Abençoa-nos, Pai, com a tua palavra e a tua verdade. E é em nome do seu Filho amado Jesus, o Cristo, que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Muito bem, meus irmãos. Hoje é o Dia das Mães, né?
E nós temos muitos irmãos e muitas outras pessoas que já não têm mais o privilégio de estar perto de sua mãe. Sua mãe já partiu, já não faz parte mais desse convívio aqui junto conosco. Então, mas a mãe é de extrema importância, porque quando Deus criou o Adão, para que todo o plano de Deus fosse executado, então Deus criou a mulher e fez dela a mãe, a Eva, a mãe de todos os viventes. Então a Eva foi uma mãe que não teve mãe. E como é bom a gente ter mãe. E talvez a gente só vai dar valor mesmo na nossa mãe o dia que ela fizer falta. Quem sabe isso vai acontecer com a gente. Deus queira que não aconteça com nenhum de nós. Mas muitos ainda têm o privilégio de estar perto da sua mãe. Mãe é aquela que guarda as fontes da vida dos seus filhos. A mãe é aquela que é a geradora da vida. Mãe é aquela que carrega a criança 9 meses, algumas por algum problema 7 meses. Mãe é aquela que nunca vai deixar de ter o seu papel como mãe. Seu filho vai ter 50 anos, 60 anos e você vai continuar sendo mãe. Então a mãe, ela nunca deixa de ser mãe. Então Deus, Ele quer sempre tratar o nosso coração e falar com a gente, através da sua vontade, da sua palavra. Se muitos têm o privilégio de estar perto da sua mãe, isso é muito bom, é maravilhoso, porque mãe é a mestra do bem. Mãe é aquela que guarda as portas de entrada da sua casa. Mãe é aquela mulher sábia que edifica a sua família. Mãe é aquela que instrui o seu filho dentro da vontade, não sua, mas de Deus. Porque a mãe que é sábia, ela edifica a sua casa no Senhor. Porque em vão, como diz o salmista, será para o homem trabalhar muito, se esforçar muito para edificar a casa. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então a edificação da nossa casa, ela não está firmada no meu esforço. Ela está firmada em quem está edificando ela. E se ela é edificada no Senhor, então é uma casa que vai suportar todas as coisas temporais dessa vida que nós vamos enfrentar. E firmado nas coisas eternas de Deus, que vão sobressair as temporais, então essa casa ela vai ficar sobre a rocha, que é Jesus. Então nunca tenha preguiça. Não coma o pão da preguiça. Cave bem fundo os alicerces da sua casa. Gaste toda a sua força e energia no alicerce da sua família, que é Cristo. Porque tudo que você vai construir para cima, o alicerce, a base, o firmamento é Jesus. E se o alicerce for firme, então sua casa pode mexer, mas não cair. Ela pode ser atacada pelas coisas temporais, e ela vai resistir o mal, porque o alicerce é Jesus. O alicerce é a palavra de Deus. Mas o texto que nós lemos aqui nos mostra um menino que teve o privilégio de ter 2 mães. O Moisés, quando ele nasceu num período difícil. Por isso que não tem período ruim para nascer filho. Nós não temos que fazer um projeto da NASA, chegar lá, ligar lá para a NASA dos Estados Unidos para a gente projetar um filho. Porque quando Moisés nasceu, ele nasceu no meio de uma escravidão. O povo de Israel está escravo no Egito e ele nasceu no dia da escravidão. No dia
sua mãe, eles são escravos. E tem mais um detalhe. Capítulo 1 de Êxodo, versículo 22. Vamos ler a Bíblia. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos, meninos que nascerem, todo menino dos hebreus que nascer, vocês lançam no... Era para jogar no rio. Então quando que Moisés nasceu? Moisés nasceu nesse tempo, aonde que a mãe ficava grávida, e aí não tinha a tal da ressonância, né? Fazer toda aquela... passava aparelho, o gelzinho lá na barriga, para ver se é menino ou se é menino. Não tinha nada disso. Não tinha Santa Casa, não tinha Hospital das Clínicas, não tinha o da Unimar, não tinha nada disso. O que tinha eram as parteiras de Faraó, que ficavam atentas às mulheres que estavam grávidas dos hebreus, e a instrução do Faraó era: se nasceu menino, é menino, joga no rio. Mas se é menina, conserva ela com vida. Então, quando que Moisés nasceu? O maior homem do Antigo Testamento. Um homem que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Um homem que Deus trabalhou através dele para conduzir o seu povo por 40 anos no deserto. Um homem que Deus ensinou ele como ele tinha que ser. Então, quando que ele nasceu? Num tempo bom? Num tempo de fartura? Não, ele nasceu numa escravidão. E além da escravidão, ele nasceu num período em que todos os meninos tinham que ser jogados no rio para o crocodilo comer. Então a sua mãe, que se chama Joquebede, abre a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 26, para a gente então ler o nome da mãe e do pai, né? Porque aqui no livro de Êxodo só fala que um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da casa de Levi e tiveram os filhos. Mas lá no livro de Números, no capítulo 26, e versículo 59, então a Bíblia diz assim: o nome da mulher de Amrão, esse é o nome do pai de Moisés, ele chama Amrão. Então o nome da mulher de Amrão foi Joquebede, filha de Levi, o qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Amrão, gerou Arão, Moisés e Miriam, sua irmã. Então a mãe chama Joquebede, o pai chama Amrão. E quando você olha para essa família aqui, uma família nascida na escravidão, filhos nascidos em tempos muito difíceis, quando você vai ver Arão, ele é a genealogia do sacerdócio. Moisés é o estadista. Miriam é a irmã que acompanhou seus 2 irmãos nos seus ministérios. Então você vê 2 homens usados por Deus no meio de uma escravidão. Por isso que Deus não vai atrás de pessoa capacitada. Hoje nós temos um evangelho que pensa que é a capacidade humana que vai fazer alguma coisa. Aí Deus diz assim: não é assim que funciona comigo. Eu tiro lá do meio do escravo um homem chamado Moisés, um homem chamado Arão, e eu vou fazer deles o meu servo, porque toda a vontade de Deus que vai ser feita, não é a minha nem a sua. Então essa mãe que chama Joquebede, ela fez uma arca, e como que tinha que jogar o menino no rio, ela então entende uma coisa: uma mãe pode cuidar do seu filho a noite inteira que ele está com febre, mas a mãe, ela também é o quê? Ela é limitada. Por isso que a importância de toda mãe colocar os seus filhos na mão de Deus, porque o que a mãe não pode fazer, Deus pode. Então essa mãe,
Tudo que ela podia fazer para proteger o seu filho, ela fez uma arquinha de junco, ela colocou o menino dentro, ela soltou no rio. Bom, meu Deus, está nas suas mãos. O filho que o Senhor mandou lá em casa está nas suas mãos, porque ele é seu, ele pertence para o Senhor. Então, eu estou tranquila. Como mãe, eu gerei ele pela sua vontade, mas agora ele está plenamente nas suas mãos, porque tudo que eu podia fazer eu já fiz, mas agora eu não posso fazer mais nada. E aí então, o menino Moisés, ele encontra a sua segunda mãe, uma mãe adotiva. Versículo de número 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, com suas donzelas, passeava pela borda do rio, e ela viu uma arca de junco, enviou a criada, tomou. Abrindo a arca, ela viu o menino. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Ela conhece a lei do seu pai. Ela conhece a ordem do seu pai Faraó. Ou seja, ela é uma princesa. Ela sabe de toda a ordem que seu pai tem colocado sobre o povo de Deus, o povo de Israel. Mas ela, quando olha para aquele menino, ela vê algo diferente nele, porque essa mulher podia escolher qualquer filho para adotar. Ela podia sair em todos os reinados do seu tempo e escolher qualquer criança para ser o seu filho. Mas quando ela olhou para o menino dos hebreus, olhou para Moisés, a Bíblia diz que ela sentiu uma íntima compaixão. O que é isso? O filho que você vai gerar, mãe, você não escolhe a cor do cabelo, a cor do olho, se ele vai ser mais claro, se ele vai ser mais escuro, se ele vai ter o olho puxado, se ele vai ter o olho redondo, se ele vai ficar grande, pequeno, se ele vai nascer gordinho, magrinho. Mas o filho adotivo é o filho, como a Bíblia ensina. Paulo diz que nós somos os filhos de adoção de Deus. Então nós somos os filhos do coração. E quando essa mulher bateu o olho naquela criança, a Bíblia diz que ela se moveu de compaixão. É esse. Esse é o filho do coração. Então Moisés, ele tem um privilégio de ter duas mães. E essas duas mães vão ensinar ele coisas diferentes. E aí nós vamos ver no decorrer da história de Moisés o que vai ficar na sua vida pela eternidade. A Miriam chegou-se perto da filha de Faraó. Olha, versículo de número 7. Então disse a irmã, a filha de Faraó: eu vou chamar uma das hebreias que cria o menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. Foi a moça e chamou a mãe, lógico, chamou Joquebede. Então a filha de Faraó disse: leva o menino, cria ele para mim, e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e criou. Agora a mãe, chamada Joquebede, ela tem uma oportunidade de criar o seu filho no momento mais especial da sua vida. Qual que é o momento que você acha mais especial da vida do seu filho para você ensinar ele? Quando ele já tem 18 anos? Quando ele já tem 20 anos? Quando ele já quer fazer o que quer, porque ele acha que ele é o bom da boca, ele já está crescendo, já está maior de idade, então ele acha que ele manda na vida dele? Fala para mim. O melhor momento é esse momento agora, meu. Então a mãe de Joquebede catou o menininho dela, o Moisés, levou para casa. A Bíblia não fala o tempo que uma mãe hebreia amamentava seu filho. Alguns estudiosos dizem que o judeu, uma mulher judia, ela amamenta o filho entre 6 e 7 anos. Ela fica 6, 7 anos amamentando o filho. Então a Joquebede teve toda a oportunidade de ensinar o seu filho quando ele ainda era um infante. E o que essa mãe vai ensinar para o filho? O livro de Provérbios diz assim: instrui o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele ficar velho, ele não se desviará
dele. Então todos os seus filhos, os filhos, as crianças, tem uma casa lá no bairro, lá do Lucimar, que eu pego uma menininha. Ela é um toquinho de gente, é tititi, Julinha. Ela fica prontinha, a hora que ela vê a Kombi, o sorriso dela vai daqui na orelha. A Julinha é da classe do Cauã. Eu pego ela no colo, ela dentro da Kombi. E ela fala para o vô dela fala assim: ô Júlia, vamos com o vô passear? Não, uma criança pequena, não, vou para a escolinha bíblica. O melhor momento da vida do seu filho é quando ele é pequeno. É que você vai poder ensinar tudo o que você precisa ensinar para ele. E o que essa mãe Joquebede tinha que ensinar para o seu filho? Olha, nós estamos no livro de Êxodo, capítulo 2. Então o que aconteceu em Gênesis? Gênesis 1:1, versículo decorado. No princípio Elohim criou os céus e a terra. Então o que a mãe vai ensinar para o filho? Filho, quero ensinar para você que no princípio o Deus que nós servimos, ele, pelo seu poder, ele criou os céus e tudo que nele existe, filho. E quando Deus estava criando as coisas, Deus disse assim: então, haja luz, e houve. Haja separação do firmamento das águas, houve. Que haja vida nos mares, houve. Que toda a erva nasça, houve. As estrelas do firmamento, houve. O sol para governar o dia e a lua à noite, houve. Então o que Joquebede está ensinando para o seu filho? Aquilo que é mais importante, ele conhecer a Deus. E não é o Deus de igreja, porque não tinha igreja no tempo de Joquebede. É o Deus da Bíblia, é aquele que criou tudo. Então tá lá, filho, olha para o céu. Você está vendo todas essas estrelas aí, filho? Sabe quem fez? Deus. Mas quem que é esse Deus, mãe? Quem é esse Deus? Eu vou ensinar para você quem é esse Deus. Então a Joquebede, ela teve essa oportunidade preciosa de falar sobre esse Deus. Mas eu gostaria que você então voltasse a sua página aí um pouquinho. Livro de Gênesis, capítulo 50. Volta só uma página para trás. Então o que essa mãe vai falar? Ela não tem uma história para contar. Ela tem a história só de 3 homens e da criação. Mas no livro de Gênesis, no capítulo 50, ela não somente tem a história da criação, que Deus criou todas as coisas, a história dos patriarcas, mas ela também tem uma profecia para o futuro do seu filho. Capítulo 50 do livro de Gênesis, versículo 24. E disse José aos seus irmãos: eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra pela qual jurou Abraão, Isaque e... Então o que a mãe ensinou para o Moisésinho pequenininho? Meu filho, o Deus que eu estou ensinando para você é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus do seu pai Abraão, do seu pai Isaque e do seu pai Jacó. Esse é o Deus que eu quero ensinar para você. E aí José, eu quero falar para você daquele José, aquele José que foi vendido pelos irmãos, aquele José que foi feito escravo, aquele José que foi jogado da prisão, e aquele mesmo José que foi feito governador do Egito. Ele fez uma profecia para o futuro. Então eu quero ensinar o meu filho quem foi que criou o mundo, o Deus do qual ele tem que crer e servir,
E também quero falar para ele sobre o futuro do povo. Deus prometeu, através de José, José fez uma profecia do futuro. Olha, eu vou morrer, mas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, versículo 25, e José fez jurar os seus filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui, porque nem o meu osso vai para esse lugar. Então o que Joquebede está ensinando para o seu filho? Deus que criou, sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Joquebede teve essa oportunidade, como diz o livro de Hebreus, quando Salomão está escrevendo, aliás, o livro de Provérbios, Salomão está escrevendo ele dizendo assim: filho, ouça a instrução da sua mãe, coloque isso como um colar no seu pescoço, porque isso vai servir para você por toda a sua vida. Então, filho meu, escuta. Mãe sábia edifica a sua casa. Só que não edifica a sua casa pela sua força, pela força do seu braço, mas edifica a sua casa e deixa Deus edificar a sua casa. Porque senão, em vão, vai ser o trabalho daquele que está trabalhando. Então, o que essa mãe ensinou para o seu filho? Tudo que ele precisava aprender. Mas eu acho que o meu filho, quando ele já tiver uns 4, 5 anos, 6 anos, eu vou colocar ele no Kumon, eu já vou colocar ele para aprender não sei quantos idiomas, eu já vou colocar ele para estudar não sei na onde, papá, porque eu acho que é a competência que vai fazer ser alguém. E aí você vai cair do cavalo. Versículo 10 do capítulo 2 de Êxodo. O menino cresceu, e então a Joquebede, para cumprir a palavra dela com a filha de Faraó, então chegou, cresceu, parou de amamentar o menino, ensinou ele tudo que ele precisava, agora vai entregar ele para outra mãe, a mãe adotiva. Agora você tem que entender uma outra realidade desse menino. Ele sai de uma escravidão e vai para o palácio. Ele sai de uma mãe que é uma escrava e vai para ser filha de um rei. Ele vai morar no palácio agora. Ah, pastor, mas eu queria morar no palácio mesmo. Ah, é? Pois é um engano do seu coração. Sabe por quê? Porque o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele não nasceu e nem morou no palácio. Sendo o menino grande, trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, chamou seu nome Moisés e disse: porque das águas tenho tirado. Muito bem. O que essa segunda mãe vai ensinar para o seu filho agora? Para esse Moisés. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Lá no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Porque ali no livro de Êxodo, dessa entrega do menino à filha de Faraó, já pula porque ele já tem 40 anos. Então a história já pulou lá na frente, né? Ele já vai para 40 anos. Mas aqui no livro de Atos dos Apóstolos, na carta de Atos dos Apóstolos, é um livro histórico do Novo Testamento, escrito por um médico chamado Lucas, que não é apóstolo. E no capítulo 7, a partir do verso 20, nesse tempo nasceu Moisés. Era muito formoso, foi criado 3 meses na casa de seu pai, sendo enjeitado. Tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. Ou seja, eu deixo de ter uma mãe escrava para ter uma mãe agora rica, que mora no palácio, que é a filha do rei, que é uma princesa. Muito bem, versículo 22. Então, o que essa mãe
essa mãe adotiva, essa segunda mãe de Moisés, ela ensinou seu filho. Versículo 22. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras muito bem, olha o que a mãe ensinou para ele. Colocou ele na melhor escola, colocou ele na melhor faculdade do Egito, colocou ele para aprender toda a ciência dos egípcios. Aí quando você pensa no Egito, você tem que prestar atenção naquelas catatumbas que tem lá, que ele chama de pirâmide. Sabe o que é aquilo? É um túmulo. Quando o faraó estava perto de morrer, ele mandava construir todo aquele negócio lá para ele ser enterrado lá dentro junto com seus empregados. Os empregados, por incrível que pareça, estavam tudo vivos. Mas todos eles eram colocados dentro da catatumba, fechava a porta, porque ele precisava de empregado lá na vida além que ele ia ter. E eles construíram todas aquelas pirâmides sem a tecnologia do terceiro milênio. Então você pensa num povo avançado para o seu tempo. Era essa gente. Então Moisés ele estudou, a mãe dele rica, dono do dinheiro, da competência. Eu vou criar um filho, eu quero criar um filho competente. Eu quero criar um filho desse mundo. Ele vai me dar muito orgulho, porque ele vai ser grande desse mundo, poderoso. E aí eu vou encher meu coração de alegria. Aí a mãe colocou ele para estudar, e ele estuda, ele vai lá, ele faz arte marcial, ele faz karatê, ele luta espada, ele é bom de briga, ele é bom de palavra, ele é instruído em todas as obras humanas. Encheu o coração da mãe de alegria. E para que ele aprendeu isso? Versículo 24. E vendo maltratando um deles, defendeu, vingou o ofendido, vírgula. Ele matou um egípcio. Então, para que serviu toda a competência dele? Quando você se acha muito competente, você acha que o outro não é nada. Quando você se acha muito sábio, você acha que o outro é o quê? Quando você tem cheio de si mesmo, você perde o amor pela vida do próximo. Quando você se enche desse mundo e das competências humanas, então você acha que você está na classe alta da sociedade e que os outros não são nada. Para que serviu toda a competência que ele aprendeu no Egito? Para matar um homem. Então o que uma mãe ensinou? Meu filho, eu quero que você aprenda que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus que criou todas as coisas, e você tem que colocar a sua confiança e a sua vida nele. A outra mãe ensinou o filho no quê? Filho, eu quero ensinar você toda a competência humana, porque você tem que confiar na força do seu braço. E que se você tiver que fazer alguma coisa nesse mundo, você vai ter que fazer agora, com sua capacidade, sua competência, sua inteligência. Mas ele usou a capacidade, competência, inteligência só com uma coisa: matar um egípcio. Então nós temos duas mães e um menino. Aqui ele é filho da filha de Faraó. O que é mais importante para o seu filho, mãe? Fala para mim. Ele ser cheio de competência? Ou ele conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ele acreditar na própria força do seu braço, ou ele acreditar em Deus? Ele colocar sua vida na mão de Deus? O que é mais importante para você, mãe? Fala para mim. Ter um filho que vai gastar a vida dele todinha nesse mundo correndo atrás do vento, ou um filho que conhece a Deus e vai servir a Deus? E esse Moisés, com todo esse conhecimento, com toda essa capacidade, não foi o que Deus escolheu para libertar o povo.
Quando você estuda a vida de Moisés, ele viveu 120 anos. 40 anos no palácio, 40 anos na terra de Midian, porque quando ele matou o egípcio, ele precisou fugir. E ele virou um simples pastor de ovelha. De toda a sua capacidade, ele chegou na terra de Midian, ele encontrou um homem chamado Jetro, casou com a filha dele, e ele era pastor de ovelha. Ele ficou 40 anos em Midian, para tirar tudo o que ele aprendeu no Egito. E aí então um dia, Deus vai chamar ele. Êxodo capítulo 3. Ele achou que pela força do braço ele ia conseguir tirar o povo de Israel. Mas não é assim que Deus trabalha. Então, mãe, nós temos duas mães aqui. E as duas mães ensinaram Moisés. E aí você vai ver, então, e tirar o entendimento aí, abrir os olhos do seu entendimento, para que você quer que seu filho, o que você quer do seu filho? O que você quer que ele seja? Quem você quer que ele conheça? Capítulo 3 do livro de Êxodo, versículo de número 6. Quando Deus foi se apresentar a Moisés, depois de 40 anos ele na terra de Midian, olha só como Deus se apresenta a ele. Deus se apresenta a ele como a sua mãe Joquebede ensinou. E aí então Deus disse assim, e disse mais: eu sou o Deus de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de... E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Versículo 8. Portanto eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Então nós temos aqui que quando Deus vai se apresentar a esse menino Moisés, que teve duas mães, então Deus nunca se apresentou a Moisés quando ele era um homem cheio de competência. Porque Deus não apareceu para ele lá no Egito e falou assim: agora Moisés, você está pronto, agora você é um cara cheio de capacidade, você é um homem de guerra, e agora eu confio na sua força e na sua inteligência, que você vai tirar o meu povo daqui. Não, Deus apareceu para ele quando ele está 40 anos na terra de Midian, é um simples pastor de ovelha, não sabe nem abrir a boca. Aí Deus chega nele e fala assim: olha, eu quero me apresentar a você como a sua mãe ensinou você. Não, o que a mãe dele ensinou, Joquebede? Eu sou o Deus do teu pai, do Abraão, do Isaque e do Jacó. E quero falar para você, sua mãe não falou para você que o José fez uma profecia que Deus ia visitar o seu povo, ia fazer eles voltar para a terra de Canaã com Israel? É, então eu vim aqui para fazer isso. Estão lembrados? Certamente Deus vos visitará. E agora então Moisés é o homem sem capacidade humana, sem toda a inteligência do Egito, sem toda aquela capacitação humana de confiar no seu próprio braço, mas agora ele é um Moisés que confia em Deus, a sua confiança está em Deus. E meus irmãos, fé se firma em conhecer, mas se testemunha em confiança. Porque eu não posso confiar em quem eu não conheço. Por isso que o seu filho tem que conhecer a Deus. Porque senão você vai ensinar ele a confiar num Deus que ele não conhece. Ou você ensina o seu filho a confiar em quem ele não conhece.
Então essa mãe ensinou Moisés a confiar num Deus que ele conhece. Agora Moisés vai tirar o povo do Egito. E qual das duas mães ensinou melhor seu filho? Qual foi o melhor tempo da vida de Moisés? Com a sua mãe Joquebede. Eu sou Deus de teus pais. Capítulo 11 de Hebreus. Já estamos quase terminando. E o que vai ficar do ensinamento dessas mães? Hebreus capítulo 11. Versículo 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do... Então, seu filho pode desfrutar de algum tempo aí do gozo do pecado desse mundo, mas é um pouquinho de tempo só. Ou ele pode aprender, mãe, a desfrutar das glórias e riquezas eternas do Deus que ele vai conhecer. Porque o que ficou para Moisés não foi a competência do Egito. O que ficou nos anais da eternidade de Moisés, porque para falar de Moisés já está escrito há mais de 3, 4 mil anos. Muitos reinos já passaram, muitas nações já passaram. Para você ter uma ideia, nós cantamos hinos aqui desse cantor cristão que é de 1500, quando o Brasil ainda não era nem descoberto. Muitos povos e nações já passaram, mas a palavra de Deus ela permanece. E o que vai permanecer, mãe? O que permaneceu de Moisés? O ensinamento de sua mãe Joquebede. Versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E aí quando você vê Jesus no momento de angústia de Cristo, Jesus ficou angustiado? Ficou, mas nunca com um traço de desespero, dúvida ou ansiedade, porque era uma angústia lícita. Quem foi que apareceu para Cristo em corpo de glória? Moisés e Elias, corpo glorificado. O que vai permanecer para sempre, mãe? Fala para mim. As coisas desse mundo elas vão passar, mas o que vai permanecer é a palavra de Deus. Então importa para mim que o meu filho eles tenham o nome deles escrito no livro da vida. Mais importante. Porque se o nome dele está escrito no livro da vida, eu vou ver ele lá no céu. Ele pode se tornar o mais importante desse mundo. Sem Cristo, sem conhecer a Deus, ele vai passar como todos os outros. E vai sumir, desaparecer. Atos capítulo 7. Vamos ler nosso último versículo. Atos dos Apóstolos capítulo 7.
versículo 35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu no sarçal. Foi este que conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Então esse é o Moisés, filho de Joquebede, e não o Moisés, filho da filha de Faraó. E o Moisés que ficou para a história, pela eternidade, porque o nome dele está na Bíblia, nas Escrituras, que nunca vão passar, porque quando a gente for para o céu e lá é eterno, lá a palavra de Deus vai continuar. A importância de você conhecer a Deus é porque lá no céu, pela eternidade, nós vamos continuar em conhecer Deus. Por isso que toda mãe deveria ter dentro do seu coração: o que eu quero ensinar para o meu filho? Que ele conheça a Deus. Mas que Deus? Deus da Bíblia. Não é o Deus da Igreja Batista. Tá bom? Aqui nós não ensinamos o Deus da Igreja Batista. Aqui nós ensinamos o Deus das Escrituras Sagradas. Aquele que se manifestou na eternidade para nos criar. E sabe para que Deus nos criou? Não para fazer um joguinho de gato e rato. Deus nos criou para ter um sentido de família. Sabe o que é uma família? O Pai, o Filho, o Espírito. Você sabe por que Deus preza tanto a gente se relacionar como família? Porque esse é o nosso Deus. Porque todas as vezes que a pessoa fala assim: pastor, só tem um Deus, e é verdade. E talvez você está servindo, querendo confiar num Deus que você ainda não conhece. Mas tenha certeza de uma coisa: é o mesmo Deus. Mas só falta uma coisinha para você: conhecer Ele. Joquebede vai ficar para a história como a mãe de Moisés. Amém? Amém. Quero agradecer a presença das mães que vieram, né? Mãe do Endo, mãe do Calmã. Muito obrigado pela presença. Bianca veio, né? Que legal. Nós temos aqui também a outra moça, como é que é o nome dela? Patrícia. Né? Patrícia, tudo bem, Patrícia? Deus te abençoe. Então, que Deus abençoe todas as mães. E que Deus ajude você, que ainda não é mãe, a ser. E quando você for mãe, então você já tem toda a instrução divina dentro da sua cabeça, do seu coração. Para você aprender como se conduzir como uma. E aí então você vai entender o que é principal para ensinar para o seu filho. Bom? Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus então. Bendito és tu, Senhor, o eterno Deus, santa é a sua palavra. Obrigado, Senhor, por Senhor vir falar ao nosso coração. E queremos te agradecer, Senhor, por todas as almas que estão aqui nessa noite. Peço, Senhor, por cada uma delas, peço pelas mães, por aquelas ainda que vão ser mãe.
Então, Senhor, que Tua palavra tenha instruído e ensinado esses corações. E continua, Senhor, falando conosco através da Sua palavra. Continua, Senhor, nos ensinando a como colocar, Senhor Deus, a nossa esperança em Ti, a nossa confiança, testemunhar nossa fé pela confiança, porque nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos. Porque é o Deus que criou os céus e a terra e tudo o que nele há. É o Deus que enviou seu Filho para nos salvar pela sua maravilhosa graça. É o Deus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Santo Deus, peço então, Senhor, que conhecendo a necessidade de cada uma dessas mães que estão aqui, peço que o Senhor esteja abençoando a cada uma delas. E abençoe também aquelas que não vieram. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial.